Agora sim. Agora vai. Ai. Agora vai. E quando nós mesmos duvidamos? Muitas vezes ouvimos falar sobre os desafios e as resistências que surgem quando nos propomos a seguir o plano que Deus tem para nós. Pessoas ao nosso redor podem duvidar, desmerecer ou até questionar nossa capacidade. No entanto, um dos maiores obstáculos que enfrentamos não vem de fora, mas de dentro, a dúvida em nosso próprio coração. Quando Deus chama alguém para uma missão, Ele nunca espera que essa pessoa já tenha todas as respostas ou que sinta completamente confiante. Muito pelo contrário, Ele usa aqueles que são fracos aos seus próprios olhos, que reconhecem suas limitações para que a glória seja dele e não nossa. A Bíblia nos conta sobre os grandes homens e mulheres de Deus que em algum momento também duvidaram de si mesmo. Pensa em Moisés, Gideão e até mesmo o profeta Jeremias. Todos eles sentiram o peso da insegurança, questionaram sua própria capacidade e hesitaram diante dos desafios que Deus colocou diante deles. Vou começar com Moisés. Quando Deus chamou Moisés para libertar os israelitas do Egito, a resposta inicial de Moisés foi de dúvida. Ele perguntou: quem sou eu para ir até o faraó? Moisés sabia das suas limitações, inclusive a dificuldade que ele tinha de falar, e isso o levou a duvidar do chamado de Deus para ele. Mas a resposta de Deus é algo que precisamos guardar em nossos corações. Eu serei contigo. Em Êxodo 3:12. Moisés não precisaria confiar em sua própria capacidade, porque Deus seria sua força. Agora, temos o exemplo de Gideão. Gideão também teve dúvidas. Quando Deus o chamou para liderar Israel, ele questionou: como posso salvar Israel? A minha família é a menos importante de Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Gideão se sentia pequeno, insignificante, se sentia incapaz de cumprir aquilo que Deus tinha o chamado. Mas Deus respondeu Gideão com as palavras que ele nos disse também: eu estarei com você. Gideão não precisava ser o mais forte ou o mais experiente, ele só precisava confiar que Deus estava ao seu lado. E agora, qual é a raiz da dúvida e a fé no Senhor? A dúvida nasce das nossas próprias limitações humanas, da visão limitada que temos sobre nós mesmos e sobre o mundo. Ela pode se transformar numa barreira poderosa que impede que vejamos as possibilidades que Deus coloca em nossa vida. Mas a palavra de Deus nos encoraja a olhar além das nossas próprias inseguranças e a confiar em algo maior. Em 2 Coríntios 12:9, Deus fala a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em suas fraquezas. Essa é a chave. Deus não nos escolhe por sermos perfeitos, por termos todas as respostas ou por sermos autossuficientes. Ele nos escolhe para que sua graça e seu poder se manifestem em nós, para que até mesmo na nossa fraqueza Ele seja glorificado. Quando nos encontramos em dúvidas, precisamos nos lembrar quem somos em Cristo. Somos filhos e filhas de Deus, criados com um propósito e chamados para viver uma vida que glorifique ao Pai. Romanos 8:31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nossa força vem de Deus. E se Ele é por nós, não há dúvida, medo ou insegurança que possa nos parar. A fé em Deus nos leva além do que a nossa própria capacidade alcança. Agora eu vou falar sobre alguns passos práticos para vencer a dúvida. Primeiro, oração e confiança. Sempre que a dúvida surgir, entregue-se a Deus em oração. Peça que Ele renove a sua mente e te ajude a ver a si mesmo como Ele te vê. Lembre-se de que Deus nos deu não um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso está escrito em 2 Timóteo 1:7. Segundo, meditar nas promessas de Deus. Memorize versículos que te lembrem das promessas de Deus, como Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Quanto mais alimentamos a nossa mente com a palavra, mais fortalecemos a nossa fé. Terceiro, lembrar do propósito maior.
Deus tem um plano e, apesar das dúvidas, Ele nunca nos abandona. Ele é nosso guia, nossa fortaleza e nossa segurança. Quando colocamos nossa confiança nele, não somos abalados. E o quarto, para terminar, testemunhar a jornada. Ao vencermos a dúvida com fé, nossa vida se torna um testemunho para os outros, que também enfrentam lutas semelhantes. Compartilhe as suas vitórias e mesmo as suas lutas, pois isso pode ser uma inspiração para os outros. Então, e quando você mesmo duvida? Saiba que Deus não duvida de você. Você pode se ver como improvável, mas Deus te enxerga como um escolhido. Ele te conhece mais do que ninguém nesse mundo e ainda assim escolheu você para cumprir um propósito. Sua fraqueza não é um obstáculo para Deus. Na verdade, é a plataforma onde o poder dele brilha mais forte. Que a nossa oração seja como a do Pai. Em Marcos 9:24, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Mesmo que o caminho pareça difícil e as dúvidas tendem a nos abalar, precisamos nos lembrar que não estamos sozinhos. Deus está conosco e com Ele tudo é possível. Que essa verdade te fortaleça, te inspire e te guie em cada passo da sua jornada. Bem, eu quero fazer várias bocas para depois que eu ter para colocar na capa do vídeo. Então calma. Acho que foi bom, né? Eu espero que alguma tenha dado bom.